E aí rapaziada, como é que vocês estão? Cara, hoje é um vídeo completo aqui desse PC que na minha opinião é um dos melhores PCs custo-benefício se você só quer jogar e não quer gastar muito dinheiro. Essa é uma configuração completa que tem uma margem de upgrade muito grande, mas diferente de você comprar um processador com vídeo integrado nessa faixa de preço, esse daqui você já vai conseguir rodar todos os jogos nele, literalmente. Então agora a gente vai fazer a montagem dele aqui, vou dando algumas dicas também sobre quais peças deve escolher, se tem alguma alternativa aqui das peças que eu tô usando que você pode economizar também. E aí no final a gente faz um teste bem bacana, bem completo. Minha meta com esse vídeo aqui é justamente você ter aí o conhecimento completo do que, na minha opinião, é o melhor computador ali na faixa dos R$ 2.500. Eu também vou falar sobre a questão de valores, tá? Como você pode economizar na escolha de todas essas peças. Inclusive, eu vou deixar o link de todas as peças que eu usei nessa configuração aí na descrição, tá? Então, se você tá meio perdido aí, não sabe por onde achar, qual loja comprar, cara, na descrição, na hora que eu estiver postando esse vídeo, eu vou procurar os melhores preços das peças que eu usei aqui nessa configuração e vou deixar aí na descrição, tá? Na descrição também eu vou deixar o link do meu grupo do Telegram, onde eu posto promoções diárias de PC Gamer. Então, se você tá procurando promoções aí de placa de vídeo, processador, não só do que eu tô falando nessa configuração aqui, mas também, né, se inclui as peças que eu vou falar aqui nesse vídeo, entra no grupo que todo dia eu posto promoção sem falta e lá você consegue economizar um dinheiro bem bacana, tá? Então a primeira peça que eu vou falar aqui é a placa-mãe, né, que pra quem não sabe aí, não entende muito de computador, a placa-mãe vai ser a peça principal aí, que vai juntar todas as outras peças nela. Então todas as peças são conectadas na placa-mãe de alguma forma, então ela meio que faz a junção ali de todas as peças. Eu já tinha até aberto a caixa dela aqui, só que na hora que eu tava gravando, o áudio do microfone não saiu, então acabei perdendo, né, essa unboxing dessa placa-mãe aqui, mas ela é uma A520M da MSI. Eu vou mostrar ela aqui de perto pra vocês e se liga, é uma placa-mãe bem de entrada, tá? Eu já vou explicar melhor sobre os tipos de placa-mãe que você pode escolher, mas é uma placa-mãe bem simples, tá? Ela tem dois slots aqui de memória RAM, mas apesar de ser uma placa-mãe barata, ela já tem entrada aqui pro SSD NVMe, tá? Que é um SSD do tipo mais rápido, que existe no mercado, então apesar de ser uma placa-mãe de entrada, ela já é compatível. Além disso, ela também tem 4 portas SATAs, tá? 2 aqui e 2 aqui embaixo, caso você tenha um SSD NVMe instalado, tá? Porque isso é algo comum, principalmente em placas-mães de entrada. Então, explicando um pouco sobre placa-mãe, eu vou explicar sobre duas compatibilidades que você tem que escolher muito bem na hora que você estiver planejando ali a escolha das suas peças. A primeira é o socket. Essa placa-mãe que a gente tá usando é para processadores da AMD, tá? Que na minha opinião, aqui no Brasil, tanto para os mais baratos quanto para os mais caros, hoje tá valendo mais a pena comprar AMD, tá? Então eu vou explicar aqui sobre placas-mães AMD. Se vocês quiserem ver um vídeo aqui sobre Intel no canal, deixem aí nos comentários também, ou até mesmo se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também sem problema. Mas basicamente para AMD a gente tem dois sockets, que seria o AM4 e o AM5. Basicamente, o socket define a compatibilidade entre o processador e a memória RAM. O socket AM4 é compatível com processadores da primeira geração até a 5ª geração, enquanto que o socket AM5 vai da 7ª geração até provavelmente a 11ª geração, que ainda não foi lançada. E sim, a AMD não tem 6ª geração, na verdade até tem, mas ela é apenas para processadores de notebook. Então por isso que você não escuta falar de processadores Ryzen 6000. E esse socket tem muita diferença porque processadores que são do socket AM4 só vão encaixar em placas-mães AM4. E processadores AM5 também, né? Um processador AM5 não vai encaixar numa placa-mãe AM4 e vice-versa. Fisicamente, o processador não encaixa na placa-mãe, então não tem como você instalar. E além disso, a memória RAM também é uma outra peça que depende muito dessa compatibilidade, porque a gente tem tanto memória RAM do tipo DDR4, quanto memórias do tipo DDR5. A vantagem do AM5 é que é um socket mais atual, então os processadores são mais potentes e a memória RAM é mais rápida. Então o desempenho no socket AM5, mesmo de um processador de entrada do socket AM5, vai ser mais potente que um processador mais forte da linha M4, porque são de gerações mais novas. Mas a vantagem do M4 é que ele custa mais barato, então tem processadores do socket M4 que nenhum processador do socket M5 equivale na quantia de preço. Esse mesmo que a gente vai usar no vídeo custa cerca de R$600, o processador M5 mais barato custa ali na faixa dos 900. Então o M4 é uma ótima solução aqui pro Brasil, porque pelo socket M5 já está se popularizando, o preço do socket M4 barateou muito, então tá valendo muito a pena para montar PCs custo-benefício, mas foi uma explicação básica aqui dos sockets. Agora a gente tem outra diferença, se tratando especificamente sobre placa-mãe, né, não tem a ver com processador, memória RAM necessariamente, que é a questão do chipset da placa-mãe. E aí apresentando primeiramente, né, os chipsets do socket AM4, a gente tem basicamente 4 chipsets, que é o A520, o B450, o B550 e a linha X. Basicamente, a linha A520 é a mais barata, inclusive é a placa-mãe que a gente vai estar usando aqui, né? No caso, tem vários modelos de A520. A 520 é apenas o socket, né? Tem vários modelos que usam esse socket. E essa placa-mãe aqui tem o chipset A520. Ela é a mais de entrada possível, tá? Então é a que tem menos quantia de recurso e geralmente vai ter a construção mais simples. Apesar de ter a 520 que tem uma construção muito boa, como por exemplo a da Asus TUF, que é uma placa-mãe assim muito robusta, mas que na minha visão, rapaziada, não compensa, tá? Você pegar um chipset muito simples com uma construção absurda, tá? Na minha visão, compensa mais você ir numa B450, que na minha visão é a que tem o melhor custo-benefício aqui no Brasil, porque ela já vai ter uma construção melhor no geral e vai ser capaz de suportar processadores mais fortes. E só um adendo, né, rápido aqui, é que eu tinha comentado que a placa-mãe, sendo a M4, ela vai
ser compatível com qualquer processador. Então você pode colocar um Ryzen 9 de quinta geração, que é o mais potente do socket M4 nessa placa-mãe aqui, mas encaixar é diferente de funcionar bem, porque o Ryzen 9 ele gera muito calor, e essa placa-mãe aqui tem uma construção muito básica, então ela não vai ser capaz de controlar muito bem as tensões, e o seu processador vai acabar esquentando muito, então você vai ter que investir muito mais em refrigeração, apenas para manter uma temperatura que ainda vai ser alta, porque a placa-mãe não está ajudando ali na questão de controlar as tensões, vai acabar reduzindo o clock, e seu desempenho vai diminuir também. Então a B450, como eu estava falando, já vai ser capaz de aguentar processadores mais fortes, até um Ryzen 7 ali, já vai aguentar muito bem. E uma placa-mãe, inclusive, que eu recomendo muito, é a B450 da Gigabyte. Ela custa ali na faixa de R$500, ou seja, é uns R$50, R$70, dependendo do dia, mais caros do que essa daqui. E ela já vai ser capaz de suportar processadores muito mais fortes, tá? Até mesmo como o Ryzen 7 5700X3D, que é o melhor processador para jogos dessa geração M4. Esse processador vai encaixar nessa placa-mãe aqui? Vai, inclusive vai até que funcionar bem, porque ele é um processador que não consome tanta energia e não gera tanto calor. Então nessa placa-mãe já tem uma margem de upgrade bem legal, só que você vai ter que investir mais em refrigeração nessa placa-mãe aqui. Aí explicando rapidamente aqui, o socket B550 é o mais avançado, que vai ter um custo-benefício interessante, porque ele geralmente vai ter mais suportes a SSD NVMe, vai ter o PCI 4.0 destravado, que é ali uma tecnologia de comunicação entre as peças, que na prática a diferença é minúscula, tá? E o seu processador tem que ser compatível com esse PCI 4.0 também. Para algumas placas de vídeo faz muita diferença, mas no geral a diferença é de 1 a 2% em FPS nos jogos, tá? Então não é nada muito importante, mas assim é um benefício que você tem. Então o B550 seria um mundo ideal ali para quem quer uma configuração mais avançada. E aí o chipset X são os mais completos, tá? Só que aqui no Brasil não compensa, porque a B550 vai ter todos os recursos úteis que o chipset X vai ter, só que as placas-mãe X vão ter alguns recursos a mais, algumas coisas na questão estética também, né? Geralmente elas são as que têm a melhor construção, assim, disparado. Só que aqui no Brasil não compensa porque elas são muito caras. E a linha B já vai ser compatível, já vai conseguir rodar todos os processadores com uma temperatura muito boa, se você tiver uma boa placa-mãe. Então essa linha B já é o suficiente, mesmo para um Ryzen 9 muito forte, e a linha X acaba sendo mais questão estética, ou se você está montando um computador muito high-end, e aí o preço não faz diferença, tá? Mas em questão de custo-benefício, na minha visão, o melhor seria a B450, mas a B550, dependendo aí da promoção que você tá pegando, pode valer a pena também. Inclusive, novamente repetindo aí, se você quer achar as melhores promoções de hardware aqui do Brasil, entra no meu grupo do Telegram, que lá todo dia eu posto promoções, inclusive de placa-mãe, memória RAM, processador, e você vai conseguir economizar bastante. Bom, então essa foi a explicação mais demorada, tá? Eu confesso que tentei resumir aí, mas a placa-mãe é uma peça muito importante, então tem vários pontos aí que você tem que olhar. Essa placa-mãe aqui já vai ser suficiente para 90% das pessoas, tá? Diria até que mais do que isso, 95, 99% das pessoas, porque apesar de ela ser simples, é de uma marca confiável e tem uma construção boa, tá? Mas é uma construção simples, né? Mas é uma construção de boa qualidade, você não vai ter problemas com ela, né? De dar defeito, de estragar com o tempo. É muito difícil que isso aconteça, porque já é uma placa-mãe de uma marca sólida, tá? E aí eu vou passar para a memória RAM também, que é uma peça muito importante, e já vou fazer a instalação dela aqui. Antes, eu vou mostrar ela aqui novamente para vocês, né? Eu tô usando, na verdade, 2 pentes de memória, tá? 2 pentes de memória de 8 GB cada, tá? Não vai, acho que vai dar para pegar aqui na câmera, mas basicamente são 8 GB, não sei se vai dar para ler, são 8 GB 3200 MHz aqui em cima, 3200 MHz. Olha só, 8 GB 3200 MHz. E aí novamente eu vou ter que vir conversar aqui com vocês sobre como escolher uma memória RAM, né? Primeiramente, né, o ponto mais importante que muita gente pode ter dúvida é sobre quantos gigas de memória RAM você precisa. Então o primeiro ponto que você tem que se questionar na hora que você estiver escolhendo as peças do seu PC Gamer é sobre quanta memória RAM você tem que usar no seu PC. Nos dias atuais, se você só quer jogar, né, o foco desse computador aqui vai ser para jogos, então vou falar aí para quem quer jogar primeiramente, 16 GB é mais do que o suficiente. Isso porque a maioria dos jogos não chega a usar todas essas quantias de memória, principalmente para uma configuração que não é tão potente como essa daqui, né? É uma configuração que já vai rodar todos os jogos, mas não vai rodar tudo no Ultra em resoluções muito altas, né? Isso daqui vai fazer o básico, bem feito, obviamente, mas é uma configuração mais básica. E para isso, 16 GB já é mais que o suficiente. Literalmente, 16 GB é muito tranquilo e é legal porque é uma quantidade que tá muito barata nos dias atuais. Então, até esqueci de falar da questão de valores da placa-mãe, tá? Mas essa placa-mãe aqui, você encontra em promoções ali na faixa de R$400, 430, geralmente não fica muito mais baixo que isso. Você consegue achar ela com mais frequência na faixa dos 430 e também tem aquela da Gigabyte, né, que eu tinha comentado, B450, que custa 500. E já apareceu em promoção no grupo por 450 também. Eu recomendo mais você pegar da Gigabyte, tá? Mas se você quer o mais barato possível e mantendo uma boa qualidade, essa daqui já vai dar conta, custa ali na faixa de 430. Essas memórias RAMs aqui, rapaziada, você consegue achar ali no AliExpress na faixa de R$200, com facilidade, às vezes até mais do que 16 GB, e aqui no Brasil na faixa de 250, 260. Se você trabalha com PC ou pretende fazer um upgrade mais forte no futuro, já é bacana você pegar 32 GB, tá? Até porque a diferença de preço não é tão grande assim, porque apesar de ser o dobro de tamanho, o preço não chega a ser o dobro, tá? Você paga ali uns R$350, ou se você comprar no AliExpress, você vai pagar ali na faixa de R$300 em 32 GB de RAM, tá? Então, na minha visão, eu acho que compensa mais, mas como aqui a gente tá fazendo uma
configuração para tentar economizar o máximo possível, sem perder a qualidade das peças, 16 GB é o suficiente. Mas se você quiser usar 32, eu recomendo, tá? Indico que você já pegue 32, já fique mais tranquilo em relação à longevidade, né, de memória RAM, mas você não precisa, né? Terceiro ponto é a questão da frequência da memória. No DDR4, né, no socket AM4, né, que utiliza memórias DDR4, né, tanto a Intel também utiliza, que são vendidas no mercado brasileiro, você tem velocidades desde 2.400 MHz até 3.600, às vezes até mais do que isso. E sobre a questão de custo-benefício, o melhor custo-benefício são memórias de 3.200 MHz, assim como essas que eu estou usando aqui, mas 3.200 MHz é a velocidade perfeita, porque menos que isso você perde muito desempenho e a economia de dinheiro, né, em si não é muito grande, você vai pagar R$20, R$30 a menos, e acima disso você não tem muito ganho de FPS em relação ao quanto você paga. Então, se você achar uma memória de 3.600 na promoção, beleza, mas não conte muito com isso, porque a diferença na prática em si não vai ser tão grande assim. Último ponto, rapaziada, é que é muito importante, por sinal, eu acho que é o ponto mais importante aqui desse vídeo, sobre memória RAM, obviamente, né, é que você tem que comprar 2 pentes de memória, tá? Se você comprar apenas um, isso daqui, se fosse um pente de 16 GB, o desempenho em jogos ia ser praticamente metade do desempenho que você tem usando 2 pentes de memória RAM. Isso porque quando você usa 2 pentes, você ativa uma tecnologia chamada Dual Channel, que facilita a comunicação da memória RAM para o seu processador. Então, para renderizar algumas imagens, renderizar texturas, né, dos jogos que você está jogando, cara, faz muita diferença. E para você que vai trabalhar com PC também, pode fazer uma diferença, talvez não tão grande quanto para jogos, mas ainda assim tem uma diferença muito boa. Não recomendo você pegar 4 pentes de memória também, porque pode acabar forçando demais a placa-mãe. Mas nesse caso, né, essa placa-mãe só tem 2 slots também, então não vai fazer muita diferença. Bom, rapaziada, então aqui eu vou fazer a instalação da memória RAM para vocês verem como que é fácil, tá? Esse vídeo aqui também acaba sendo um guia, né, de como você montar o PC. Então é muito simples. Você tá vendo aqui na memória que ela tem esse cortezinho aqui, né, esse dente aqui no meio, e não chega a ser exatamente no meio, tá? Essa parte aqui, no caso, ela é menor do que essa parte aqui. Então, na placa-mãe tem esse slot aqui também, que na parte de baixo você vai ver que é menos comprido do que essa parte aqui. Então, o que basicamente você vai fazer? Você vai alinhar, né, no caso aqui, por exemplo, não tá certo. Você pode ver aqui pela lateral, olha só. Olha, no vídeo não dá pra ver direito, mas se você ver na pessoa, tipo, ver pessoalmente, você vai ver que vai encaixar facilmente. E aí aqui você vai ver que essa placa, todas as placas-mães, ela tem esses dentinhos aqui nas bordas, tanto em cima quanto embaixo. E aí o que você vai fazer? Para colocar ou tirar a memória RAM, você vai puxar e abrir ele, né? Você sobe bem facinho, bem tranquilo. Na parte de baixo dessa placa-mãe não faz a mesma coisa, ela é fixa. E boa parte das placas-mães, ultimamente, também é assim, né? Mas tem placa-mãe que você tem que abrir tanto em cima quanto embaixo. Então você pode tentar aqui, né, puxar, não precisa fazer muita força, não. Tudo aqui em relação à montagem, você não precisa fazer muita força. Se você estiver fazendo força e não estiver indo, você pode, além de quebrar, né, alguma peça, se não tá indo é porque não é pra ser, né? Senão você não vai conseguir encaixar. Então o que você vai fazer? A placa-mãe, ela tem tipo um dentinho aqui também. Então você vai pegar a sua memória e vai encaixar a pontinha da memória aqui na entrada da placa-mãe. Não tá focando direito, tá, rapaziada? Vou chegar um pouco mais longe aqui. E aí você vai basicamente encaixar dos dois lados, rapaziada. Não tem muito segredo. Você tenta encaixar os dois de uma vez, que eu acho que fica mais fácil, mas não tem problema você encaixar em cima primeiro, embaixo depois, não tem problema. Que aí você faz uma pressãozinha e aí ela baixa depois também. Então não tem muito segredo. E aí o que basicamente você vai fazer? Vou deixar ela de lado aqui. Você vai primeiro vir na parte de cima e vai apertar. Agora sim você vai precisar apertar um pouco. E aí ela vai dar esse tec que vocês escutaram, né? Dá pra ouvir um techzinho aqui. Na verdade, não sei se vocês escutaram, mas ele faz um barulhinho quando você termina de encaixar. E aí você pode ver que aqui tá bem fechado, ao invés daqui que tá aberto ainda. E obviamente, né, você tem que vir e apertar do outro lado também. Então, você vem aqui e simplesmente aperta. Não tem muito segredo. E aí você vai ver que aquelas partezinhas amarelas que fica ali embaixo, né, no caso, essas partezinhas amarelas que eu tô falando aqui, elas somem, né, porque ela fica escondida ali debaixo da placa-mãe. Eu vou instalar outra memória um pouco mais rápido, né, mas assim, algo muito simples. E lembrando, rapaziada, que se você for montar, é bom que você não deixe a placa-mãe direto na mesa, tá? Isso porque debaixo da placa-mãe você tem essas soldas aqui, né, então, pra você não ter risco de danificar alguma solda. Aí, ó, muito fácil de instalar, mas que nem eu tava falando, né, pra você não ter o risco de cortar, né, sem querer alguma parte aqui da parte de baixo, é bom você deixar ou em cima da caixa da placa-mãe mesmo, ou você monta em cima de um colchão, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a caixa da placa-mãe é o mais ideal, né, mas tem que ser uma estrutura que não seja muito reta pra não ter o risco, né, de você acabar pressionando aqui e acabar quebrando alguma peça da placa-mãe. Agora, rapaziada, passando pra próxima peça aqui que a gente vai usar aqui no PC, que é o processador. É uma peça muito importante também, e o processador é como se fosse o cérebro, né, do computador.
que ele vai processar a grande parte das informações e vai fazer a comunicação entre as outras peças também, né? É uma junção ali da placa-mãe. Então é uma peça muito importante e que afeta muito, né, querendo ou não, o desempenho nos jogos, tá? Eu tô abrindo aqui a caixa do processador e já explico também melhor sobre qual que é o processador que a gente vai usar aqui. Mas basicamente, quando você abrir, vai vir tanto o cooler, tá? Esse processador aqui, ele já vem com cooler, então é algo que você não tem que se preocupar em comprar imediatamente. Então ele vem com um coolerzinho aqui, eu já vou tá passando os takes dele aí também de perto pra vocês. Mas é um cooler bem simples, tá? Não é muito recomendado pra você colocar processadores mais potentes depois, mas pra esse que a gente vai usar aqui no vídeo, inclusive a gente vai fazer os testes de temperatura nele, vai aguentar de boa, tá? Dependendo aí do seu gabinete, da temperatura da onde você mora, enfim, mas no geral ele é pra aguentar, tá? Até porque é um processador que não gera muito calor. De processador, rapaziada, eu tô usando aqui, olha só, eu escolhi, né, pra essa configuração, o Ryzen 5 5500. Ele é um processador muito custo-benefício, tá? Ele tá saindo aí na faixa dos R$550 novo no Brasil, com garantia e com cooler. Então, se você considerar que um cooler hoje tá custando na faixa de R$100, é um processador que só ele tá saindo ali em torno dos R$450 mais ou menos. Não necessariamente é essa conta, mas sai mais ou menos essa faixa. E, cara, assim, ele é absurdo, tá? Ele é muito top. Pra jogos já vai ser um processador muito bom. E aí, explicando um pouco mais, antes da gente fazer a instalação dele aqui, tem algumas coisas que você tem que estar prestando atenção na hora que você for escolher um processador. A primeira delas é a compatibilidade com a placa-mãe, né? Só relembrando, porque é algo muito importante, né? Pra você não fazer alguma confusão na hora que estiver escolhendo as peças e depois você ter que devolver e tudo mais, um processo chato. E esse processador aqui, né? Você pode ver ali no anúncio do processador que ele fala que já é do socket M4, né? Tá escrito geralmente no anúncio mesmo. Então é bem simples, é muito difícil você confundir, mas é bom que você preste atenção se você não tem muito conhecimento. Ou então, se você tiver dúvidas, né? Quiser olhar o link da descrição, que fica mais fácil, né? Ali já vai estar o link de tudo certinho. A segunda coisa é a quantidade de núcleos e threads que o seu processador tem. Basicamente, núcleos é como se fosse ali braços que o seu computador tem, né? O seu processador tem para fazer as atividades. Então, vamos supor que um processador tem 6 núcleos, né? Como é o caso desse daqui. Então, é como se fosse, né? Só um exemplo didático aí para ficar mais fácil de entender, que cada braço ali vai ser responsável por fazer alguma atividade diferente. Então, se você está com o Google aberto, um braço do seu processador vai estar sendo usado. Se está jogando um jogo enquanto o Google está aberto, você vai gastar ali mais 3 braços para o jogo. E aí, o outro braço é para outras atividades em segundo plano que está rolando ali no seu PC. No caso, eu fiz essa conta, mas deu 5 braços, né? E o processador tem 6, mas mais erros de bastidores aí, né? Bom, então quanto mais braços você tem, acaba sendo melhor, tanto para jogos, mas principalmente para trabalho, porque tem processadores com 4 núcleos que para jogos já vão ser muito potentes, porque cada núcleo é muito forte. Só que aí se você for fazer mais atividades em segundo plano, como por exemplo tá numa call do Discord, ou tá assistindo um vídeo em segundo plano, ele vai acabar reduzindo a atividade de um desses braços, né? Não que cada núcleo faz uma coisa em específico, né? Porque todos os núcleos fazem todas as atividades, né? Só que em medidas diferentes. Mas para esse exemplo ficar mais simples, né? Digamos que seja dessa forma, então ele vai reduzir o poder de um dos núcleos, no caso um dos braços, para poder conseguir fazer essas atividades em segundo plano. Então se você tem vários braços, cada núcleo vai consumir menos nessas atividades de segundo plano. Só que um ponto interessante é porque assim, acima de 6 núcleos, você, para jogos, acaba não tendo tanta diferença assim, porque a maioria dos jogos é otimizado para usar até 6 núcleos. Tem jogos que ainda é menos, né? Mas jogos mais antigos. Então jogos mais atuais, alguns já são compatíveis com 8 núcleos, mas acima disso você começa a não perceber tanta diferença. E é por isso que um Ryzen 7 e um Ryzen 9 não faz muita diferença em jogos, porque o Ryzen 9, né, a diferença é que ele acaba tendo mais núcleos do que o Ryzen 7. Só que os jogos acabam não aproveitando desses núcleos, então acaba não fazendo praticamente nenhuma diferença. Então, na minha visão, né, se você só quer jogar, né, se você não quer trabalhar, 6 núcleos é a quantia ideal, tá? Se você pegar um processador com mais núcleos, assim, por um preço bacana, beleza. Talvez você tenha diferença, né? É bom analisar os modelos em específico, né? Mas no geral, 6 núcleos para jogos já é mais que o suficiente, tá? Menos que isso também não é muito bacana para fazer atividades em segundo plano, então 6 núcleos é o perfeito. Esse processador aqui é o Ryzen 5 5500, como eu tinha mostrado, e ele junto do 5600 são os melhores custo-benefício aqui pro Brasil para jogos, tá? Porque acima disso, sinceramente, para jogos competitivos você pode até ter uma diferença. Se você quer jogar acima de 240 FPS, 360 FPS, né, que é a taxa de atualização dos monitores gamers, né? Mas para jogos competitivos, esse daqui já é mais que o suficiente. Você pode colocar aí uma RTX 4080, que para jogos competitivos, principalmente em resoluções mais altas, você vai conseguir rodar numa boa, tá? Então, na minha visão, se você só quer jogar, cara, esse tipo de processador, Ryzen 5 5500, 5600, já é mais que o suficiente, tá? Se você tá focando em jogos de campanha, que são aqueles jogos de história, né, de mundo aberto, porque o peso deles vai ser muito maior para a placa de vídeo do que para o processador. E para isso, esse processador já vai ser um bom companheiro ali para sua placa de vídeo, que é ela que vai ser a grande responsável, né? Então, na minha visão, né, para esse tipo de jogo, compensa mais você investir na placa de vídeo do que no processador. Agora, se você vai jogar jogos competitivos, né, como um CSGO, Valorant, aí o processador também faz muita diferença, né? Isso a gente
gente vai ver nos testes ali, porque aí o foco é pegar uma quantia de FPS muito alta, né? Então o processador acaba sendo mais responsável por isso, mas esse daqui já vai dar conta, tá? Nisso não vai ser o melhor processador do mundo, talvez o 5600 já seja mais adequado para isso. Então se você tiver esse dinheiro para ir direto no 5600, legal, tá? Isso é muito bom, porque a diferença entre os dois também não é muito grande, é cerca de 200, 300 reais ali, dependendo da promoção, né, dos preços do dia. Mas para muita gente que só vai jogar, esse processador já é o suficiente. Bom, rapaziada, então eu vou ensinar como vocês vão instalar aqui o processador, tá? Basicamente, vocês vão ver aqui que o processador, ele tem uma flechinha aqui na parte de baixo, tá? Você pode ver aqui que tem uma flechinha que só tem desse lado, né? Aqui desse lado é sujeira mesmo, mas essa flecha só fica desse lado. E na placa-mãe você também vai ter a flechinha maior, né? No caso, essa daqui tem flechinha para todos os lados, só que a flecha maior, você consegue ver claramente que é aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiramente, você vê que tem esse metalzinho aqui, você vai puxar ele pro lado, vai variar um pouco da sua placa-mãe, né? Talvez a posição, que seja o ferrinho, mas no geral vai ser sempre essa mesma posição, que é aqui embaixo. E aí você vai pegar o seu processador e vai colocar, vai alinhar, né? No caso, a flechinha com a flechinha aqui da placa-mãe. Então você vai vir e vai simplesmente colocar o processador. Rapaziada, é o seguinte, essa placa-mãe tá muito suja e eu me confundindo aqui. Não é essa flechinha aqui, no caso, né, dessa placa-mãe. É desse lado aqui, porque o que vocês vão perceber? Quando você encaixar, ele vai simplesmente entrar, tá? Tem que estar bem alinhado. E você vai ver que eu nem fiz força e ela encaixou. Então, é literalmente só colocar, você não tem que fazer força, né? Se você fizer força, você pode inclusive estragar o processador, né? Entortar os pinos dele. Então, você encaixou e novamente faz o mesmo movimento, né? Só que o contrário de tampar aqui, né? De travar esse ferrinho. Bom, rapaziada, outra coisa que eu vou fazer aqui, mas você não vai precisar se for a sua primeira vez montando o PC, que é passar a pasta térmica. Por quê, rapaziada? A pasta térmica, ela vai ser responsável entre fazer a conexão ali do processador com o cooler, tá? Se você colocar o cooler direto no processador, ele vai superaquecer e simplesmente vai ficar desligando toda hora. Só que um detalhe muito importante é que o cooler em si, ele já vem com pasta térmica aplicada, tá? Então se for a sua primeira vez, você comprou um processador novo, lacrado, você não vai precisar passar a pasta térmica, porque o cooler já vai vir aqui com a pasta térmica aplicada. Só que eu vou ter que aplicar porque esse processador é usado, tá? E como não é novo, então eu vou ter que passar, porque toda vez que você desmonta o processador, você tem que passar a pasta térmica de novo. Então eu vou fazer isso. E aí, se por acaso, né, você comprar o processador ou o cooler usado, ou comprar um cooler que não vem com pasta térmica, é bom você colocar uma pasta térmica de boa qualidade, tá? Inclusive eu vou deixar o link de pasta térmica na descrição também. Essa pasta térmica que eu tô usando é uma da Demix. Ó, tá focando Demix, uma pasta térmica de boa qualidade, né? Rapaziada, você vai vir, ele vai ter uma seringa aqui, né? Você vai basicamente vir e pressionar aqui no processador. Uma pequena quantidade, tá? Eu acho que eu passei até demais. Você tem que colocar realmente bem pouquinho mesmo, né? Não tão pouco assim, mas também não colocar muito, né? Aqui eu acho que tá uma quantidade ok pra mais do que o necessário, mas tá ok, tá de boa. E aí você coloca no centro, que é o mais indicado, porque aí o cooler, ele vai espalhar, né? Na hora que você colocar o cooler, ele vai fazer o espalho ali das peças. Aí, rapaziada, pra você instalar o cooler é bem simples. Você pode ver que ele não é um quadrado exato, né? Esses parafusos aqui. E aqui você pode ver também que tem a posição certinha. E aí você pode colocar dos dois lados, tá? Não tem ali necessariamente um lado correto pra você colocar. Porém, a minha recomendação é colocar ele desse lado, porque aqui tem esse símbolo da AMD. E se você deixar desse lado, talvez, dependendo aí da sua memória RAM que você estiver usando, simplesmente não vai encaixar, tá? Ó, até mesmo aqui nessa, talvez dê uma bloqueada. A memória RAM não deixa o cooler entrar. Ou então, se você colocar o cooler primeiro, a memória RAM não vai encaixar, porque o cooler vai estar tampando. Então, minha recomendação fica de você deixar desse lado aqui mesmo, porque aí, querendo ou não, fica mais fácil, né? Não fica ocupando tanto espaço. Cada placa-mãe, ela tem meio que um suporte para você colocar na parte de baixo, para você pôr o cooler, né? Você rosquear o cooler aqui nessa parte. Então, basicamente, o que você vai fazer, né? Dessa placa-mãe, vem esse quadrado aqui. Então, o que você faz, né? Você vem, pega pela parte de trás e encaixa aqui, porque aí vai ficar tipo uma rosca, né? Porque aí você vem e coloca o cooler, parafusa o cooler nesses buraquinhos desse quadrado, né? Então, eu vou encaixar aqui assim, e aí você pega o seu cooler e encaixa, né? Que aí o parafuso vai ficar bem alinhado. Alinhou os buracos, o que você vai fazer? Você vai vir e vai ir parafusando cada parte, né? O que eu recomendo que você faça? Você dá uma parafusada de um lado, e aí você vem e parafusa do outro, tá? Em formato de X mesmo, porque dependendo se você parafusar demais um lado, ele vai despenar ali o outro lado, e aí você não vai conseguir encaixar depois, você vai ter que folgar o outro lado e fazer basicamente o que eu tô fazendo aqui. Então você parafusa um pouco de um lado, parafusa um pouco do outro. Eu vou até já inverter aqui já, eu vou fazer desse lado também. Vai parafusando aos poucos, cada lado, porque aí não tem risco de escapar, né? Cada parafuso dá uma escapada. Então você vem de cada lado, bem de boas. E rapaziada, montar PC é uma coisa que é muito tranquila, tá? Na primeira vez você fica com medo de quebrar alguma peça, de fazer alguma coisa errada,
errada e dá tudo errado, mas se você vai assistindo um tutorial, cara, é bem de boas, assim, ainda mais se você tem experiência em montar alguma outra coisa, montar um Lego, montar algo do tipo, é bem parecido, tá? Então, é bem tranquilo. Realmente não tem muito o que ter medo, sabe? É só fazer as coisas da forma com que um tutorial apresente, né? Ou até mesmo esse vídeo aqui, que se você estiver usando ele pra montar o PC, cara, apesar, né, da minha explicação tá sendo mais lenta, você já consegue usar isso pra se guiar. Bem, rapaziada, então se você fez a instalação de maneira correta, você vai ser capaz de puxar a placa-mãe inteira só pelo cooler, mas eu não recomendo que você fique fazendo isso, né? A não ser que tenha certeza que instalou, né? Mas é só pra ter uma verificação ali mesmo. E aí, o que você faz? Você já pode aqui também conectar o cabo do cooler, né? Pro cooler ter ali a energia pra ele poder girar depois quando estiver ligado. Você vai pegar o cabo dele aqui, rapaziada, que é esse cabo aqui, que dá pra ver que tem tipo uns dentinhos aqui também, entre o primeiro e o quarto pino, né? Entre o segundo e o quarto pino. E aí você vai ligar ele na sua placa-mãe. Aqui, geralmente fica nessa posição aqui e tá escrito CPU fan, tá? E ali tem os dentinhos alinhados justamente com os dentes que tinham ali no cabo aqui do cooler, tá? Então você vai vir simplesmente encaixar e pronto, tá? Não tem muito segredo não, é só você vir encaixar mesmo. Aí se você quiser dar uma disfarçada, né, você pode colocar aqui o cabo por debaixo, né, passar o cabo aqui por trás, né, que aí ele não fica chamando tanta atenção. Mas é basicamente isso. Agora eu já vou aproveitar e vou fazer a instalação do SSD NVMe, tá? E aí daqui a pouco eu já aproveito e falo mais sobre como que você vai escolher um SSD. O SSD, pra quem não sabe, né, é esse daqui que vai ser meio que o armazenamento do seu PC, né? Tudo que você baixar no seu PC vai ir pro SSD, né? Esse daqui, rapaziada, é um SSD Kingston NV3, tá? Que é um SSD extremamente rápido, com muito custo-benefício aqui no Brasil. O que eu tenho aqui é um de 4 teras, mas você não precisa disso, tá? Eu comprei porque eu trabalho com edição de vídeo, então eu baixo muito arquivo e eu acredito que esses 4 teras sejam até poucos, tá? Eu vou acabar consumindo tudo em pouco tempo. Mas se você quer jogar, né, se você só quer jogar com PC ou trabalhar de uma maneira mais leve, cara, 500 GB ou 1 TB já é o suficiente. Então você não precisa se prender muito nisso, né, nesse tamanho. Para 500 GB já é o suficiente para você jogar, né? Mas se você baixa bastante jogos, aí é melhor você ter 1 TB logo, mas 4 TB é totalmente desperdício. O que você vai fazer, rapaziada? Então, aqui debaixo do cooler, isso vai ser em todas as placas-mães, tá? Algumas vão ficar um pouco mais escondido, mas geralmente, assim, o formato em si é igual. Você pode ver que aqui tem uns dentinhos, e aqui tem um menorzinho, e aqui tem um maior. Igual o que tem aqui no SSD, né? Você pode ver que tem esse dentinho aqui no meio. O que você vai fazer, rapaziada? Você vai vir aqui simplesmente encaixar. Pronto, zero segredos. Aí aqui você vai ver que sempre tem um parafuso aqui embaixo, tá? Então eu devia até ter tirado ele antes, mas vou ver se eu consigo tirar ele agora. Rapaziada, a chave que eu tô usando é muito grossa, eu vou ter que pegar outra aqui. Bom, rapaziada, então agora explicando um pouco sobre a questão do SSD em si, que é uma peça muito importante também, porque basicamente a gente tem duas formas de armazenamento, que é o SSD, que foi o que eu usei aqui no vídeo, que são esses SSDs quadradinhos, ou esses mais fininhos, ou então o HD, né? Que é a forma de armazenamento mais antiga do século, né? O HD foi a primeira tecnologia inventada para computadores. O armazenamento vai afetar tanto na velocidade que você vai abrir o seu sistema e na velocidade que ele vai funcionar ali no geral, incluindo também na velocidade para abrir os jogos do seu PC, né? Então, um armazenamento como HD, por exemplo, ele vai demorar muito para ligar o seu PC, para abrir os jogos também vai demorar muito mais, enquanto que um SSD vai ser mais rápido. O SSD do tipo SATA já é suficiente para muitas pessoas também, porque ele é o que tem o melhor custo-benefício ali entre velocidade, né, para abrir os jogos e para usar o sistema, e a questão de preço em si, né? Só que o SSD NVMe ultimamente ele vem se barateando muito, então a diferença de preço entre eles não tá tão grande assim. E aí, considerando isso, o SSD NVMe acaba sendo mais interessante porque ele acaba sendo 5 vezes, às vezes até 10 vezes mais rápido do que um SSD do tipo SATA, né, que são os quadradinhos. Só que na prática, né, para quem só quer jogar com o PC, isso não faz tanta diferença assim, porque você não vai abrir os jogos 10 vezes mais rápido e nem ligar o sistema 10 vezes mais rápido. Acaba sendo mais notável nessa diferença quando você vai transferir arquivos ou vai trabalhar com o PC. Aí sim você vai ter uma diferença muito grande. Então, assim, se você tem um orçamento, mas tá um pouco apertado, às vezes você pode pegar um SSD, por exemplo, de 480 GB, que acaba saindo ali na faixa dos R$200, enquanto que um SSD tá saindo na faixa dos 250, 260. E aí no futuro, justamente, você compra um SSD do tipo NVMe. Se você conseguir ir direto no NVMe e depois fazer o upgrade, né, para um SSD NVMe maior ou um SSD do tipo SATA, aí eu acho que é melhor, tá? Você vai ter um desempenho a curto prazo muito superior, mas vai variar do seu uso, né? Porque para algumas pessoas o SSD NVMe também não vai fazer tanta diferença assim. Em questão de quantidade, como eu tinha dito, 500 GB já é mais que o suficiente para quem só vai jogar jogos ali que não são tão pesados. Você vai baixar um Valorant, vai jogar um ou outro jogo ali de campanha. Se você gosta mesmo só de jogos competitivos e um GTA RP, por exemplo, no geral você vai acabar consumindo uns 300 GB. Mas se você realmente quer jogar vários jogos, não quer ficar desinstalando para instalar outro, porque é uma coisa muito chata, né? Você tem que ficar desinstalando
instalando toda hora pra baixar outro jogo, cara, aí 1TB seria o ideal. Um SSD NVMe de 1TB, mais barato, tá saindo ali na faixa de R$350, e um SSD SATA desse tamanho é até um pouco difícil de achar, mas geralmente fica ali na faixa dos 300. Na minha opinião, aí eu acho que faz mais sentido pegar um NVMe. Como a gente tá falando de muito espaço, né, 1TB, acredito que a velocidade pode acabar fazendo mais interferência no futuro, né, porque o SSD também vai perdendo um pouco da potência conforme os anos vão passando, então o NVMe vai ter uma longevidade maior também nessa questão de velocidade. Bem, rapaziada, então agora chegamos para uma das partes que, na minha opinião, é uma das mais chatas aqui, né, é muito mais fácil montar aqui só a parte de fora mesmo, né, mas agora vamos para a parte de pôr tudo aqui dentro do gabinete. Eu vou apresentar aqui para vocês o gabinete que eu comprei aqui, que inclusive é um dos gabinetes mais custo-benefício que tem no mercado, tá, que é o Mancer Exer. É esse gabinete aqui que tem essa frente toda de colmeia aqui, e o porquê que eu acho ele muito interessante, porque ele é um dos gabinetes mais baratos que já vem com 3 ventoinhas. Então eu vou abrir aqui o gabinete para vocês, é até para mim poder instalar também, né, o resto do PC. E olha só, aqui ele já vem com 3 ventoinhas na parte da frente. Isso é muito bom porque aí você que tá começando agora, né, não quer gastar muito dinheiro com refrigeração, já tem 3 ventoinhas, então você não precisa gastar de imediato. Seria bom se colocar mais uma ventoinha na parte de trás para ventilar o ar para fora, seria muito bom, mas aí vai variar um pouco do seu orçamento. Vou deixar inclusive o link aí na descrição de umas ventoinhas também, se você quiser colocar mais aí no seu computador. Mas esse gabinete, rapaziada, tá saindo na faixa de 180, 190 reais em promoções, né? Geralmente fica na faixa de 220 a 230 normalmente, né? Para um gabinete com 3 ventoinhas, eu acho que tá um bom preço. E aí eu já aproveitei e coloquei a fonte nele, tá? Então não vou fazer a instalação da fonte aqui no vídeo porque é algo bem chato e que não vai agregar muita coisa, mas essa daqui é uma fonte da MSI de 650 watts, que na minha opinião é a melhor fonte de 650 watts para você pegar aqui no Brasil, tá? Para essa configuração aqui, a gente precisa de uma fonte de 500 watts. Já vai ser o suficiente para aguentar assim com muita tranquilidade. Dependendo aí, até uma de 400 já seria o suficiente, mas eu prefiro aqui recomendar 500 para você ter uma margem maior, para não ter nenhum problema. Mas se você quer fazer upgrades no futuro, colocar uma 4060 Ti, por exemplo, né, de placa de vídeo, aí já é bacana você ter uma de 650 watts, né, para ter uma longevidade maior. Então, o próximo passo seria a gente colocar aqui a placa-mãe dentro ali do computador, né, parafusar ela. Só que uma coisa muito importante pra gente colocar antes é o espelho da placa-mãe. Para que isso serve? A gente vai colocar aqui nesse espaço, que é onde vai entrar, né, essas entradas aqui da placa-mãe. Você pode ver até que tem as furações certinhas, né, para encaixar. Só que isso daqui vai impedir, né, de depois entrar algum inseto, alguma coisa aqui por esses vãos, né? Então vai dar uma proteção maior ali e fica esteticamente mais bonito também. Então eu recomendo que você deite, tá, o gabinete, até porque para colocar a placa-mãe vai ficar muito mais fácil também. E aí, essa parte que tá, esses ferrinhos aqui, você vai deixar para dentro do computador, tá? A parte que vai para fora é essa daqui. Você pode ver que ela é um pouquinho menor, né? Tem essas bordinhas aqui. Então essa é a parte que vai. Aí você tem que conferir, né, qual que é o lado correto, né? Aqui dá pra ver claramente que tá o lado errado. Essas bolinhas aqui geralmente são pra parte de baixo. E aí você vem aqui e começa pela parte de cima e vai encaixando até a parte de baixo aqui. E pronto. Já tá encaixado, bem fácil, assim, bem tranquilo. Talvez aí, dependendo do gabinete, dependendo da placa-mãe, você tenha um pouco mais de problema pra colocar, mas nesse caso aqui foi super simples. E aí, pra colocar a placa-mãe, vai ser bem simples, tá? Você pode ver ali que ela tem... Todo o gabinete vai ter essas bolinhas amarelas, que é basicamente a furação aqui dos parafusos, tá? Você pode ver que tem algumas aqui, ó, aqui também tem. Geralmente, não são todas as furações, porque depende muito do tamanho do gabinete, como eu tinha explicado aqui pra vocês, mas você vai vir aqui e vai tentar encaixar. Eu já coloquei os cabos da fonte, por isso que não tá muito legal. O correto mesmo seria você colocar a fonte depois, justamente por isso. Mas olha só, consegui organizar aqui pra não atrapalhar. E aí você vai dar prioridade em primeiro em alinhar ali com a entrada que eu tinha mostrado antes, né? Então você vai vir aqui, vai simplesmente tentar alinhar aqui. E pronto, olha só, alinhou. Você pode ver que já tá aqui, ó, as entradas tudo certinho. Aí você dá uma conferida se os parafusos também estão encaixados corretamente. Você pode ver aqui, ó, nesse daqui, por exemplo, dá pra ver ali a bolinha amarela. Então quer dizer que tá encaixado. Aí olha só, aqui nessa daqui também. E aí aqui, essa daqui, por exemplo, não tem essa entrada nesse gabinete, tá? Então vai variar muito do gabinete. Mais importante é ter algumas para você conseguir parafusar, né? Vou parafusar aqui, rapaziada. Minha câmera descarregou, então eu vou fazer aqui e já volto para vocês. Bem, rapaziada, então agora instalei a placa-mãe aqui e basicamente falta duas coisas, né? Que é instalar os cabos, né? Tanto da fonte quanto da placa-mãe e colocar a placa de vídeo. Se você estiver acompanhando, né, no caso, a minha montagem aqui, aí você teria que colocar a fonte, tá? Peço até desculpa, né, por não mostrar isso no vídeo aqui também, mas é basicamente você ia colocar a fonte aqui e prender os parafusos, não tem muito segredo, pra falar bem a verdade. Você ia ter que abrir a tampa ali de trás, né, do gabinete, e aqui é como se você tivesse já passado os cabos, né? Então, os cabos da fonte em si são basicamente 3, né, que seria esse aqui da placa-mãe, que você vai vir basicamente, é que esse cabo azul tá atrapalhando, né? Eu vou ter que pôr o cabo aqui primeiro, só pra tespar, mas esse daqui é da placa-mãe, tá? Esse daqui conecta o painel ali que fica aqui em cima, então esse cabo é o responsável por isso, e ele vai aqui atrás, tá? Inclusive tá até meio difícil de puxar aqui, mas ele vai nessa entrada
aqui, olha só, que tá vendo que tá faltando um pininho ali, e no cabo aqui falta um pino ali na parte de cima. Então você só vai basicamente alinhar e vai encaixar, né? Só que aqui o cabo tá mais curto do que precisava ser, né? Então eu vou encostar ele aqui, consegui encostar. Bem, então aqui o cabo da placa-mãe, você vai basicamente instalar, né? Ele já vem na posição certa aqui pra você puxar ele. Pronto, você vem e encaixa aqui, muito simples. Aí o próximo cabo seria o da placa de vídeo, né? Que você não ligou ela ainda, então eu vou deixar ele encostado. E também o cabo do seu processador, né? Aqui ele já vai estar escrito CPU, então você sabe que é o do processador. Ele vai sempre aqui do lado do cooler, tá? Então eu vou puxar ele aqui, deixa achar uma forma de puxar, ó, aqui em volta, pra não ficar chamando muita atenção, porque nesse gabinete específico, tem alguns gabinetes que você pode puxar por cima, tá? Mas esse daqui em específico, ele é um pouco apertado, então você não consegue puxar. E aí esse dente aqui de cima, ele vai indica, né, que essa parte vai aqui em cima, né? Vai no pino de cima. E aí você coloca, olha só, você tá vendo ali que embaixo tá escrito CPU, né? Ali embaixo. Então você coloca nessa posição com o CPU virado pra baixo, porque aí é onde vai encaixar o pino da forma correta, né? Se você colocasse o pino em outra posição, ele não ia encaixar. Aí eu dei uma disfarçada aqui pelos lados, né? Mas esse gabinete não tem um cable management tão bom. Bem, rapaziada, então agora a gente tem a questão dos cabos aqui da placa-mãe e também tem o da placa de vídeo aqui, mas esse eu vou deixar mais pra depois, né? Então eu vou explicar aqui todos os cabos, né? Aí, rapaziada, o primeiro cabo é esse daqui que tá escrito USB. E você vai ver que na placa-mãe também tá escrito USB. Ele tem duas entradas para esse cabo do tipo USB, mas acredito que a maioria dos gabinetes vai ter só um cabo. Então você vem aqui e, opa, você está alinhado, né? Tá do lado errado. Aí você alinha ele bem, simplesmente vem, encaixa, pronto. Não tem muito segredo. Fechou. O primeiro cabo tá colocado. Aí aqui, rapaziada, tem esse segundo cabo, que é do painel frontal também. E aí ele sempre fica nesse cabo que, nessa entrada que tem um quadrado ali em volta, tá? E aí você pode ver que aqui tem um dente e você vai colocar esse dente aqui em cima, tá? Então você tem que virar o cabo para essa posição aqui. E aí simplesmente vai e encaixa também. Esses cabos você tem que fazer um pouquinho de força, mas não muito, tá? Senão você tem risco de quebrar sua placa-mãe aí. Aí agora só tem mais esses três cabos aqui que você tem que ligar. E aqui é um pouquinho complicado, rapaziada. Vou deixar ele no card também, ensinando como conectar esses cabos, tá? Porque se eu for explicar aqui, eu acho que não vai ficar tão claro assim. É um pouquinho mais complicado. Acho que a parte mais complicada de montar um PC, então eu vou deixar um vídeo específico sobre isso, que se você precisar de ajuda, né, aí eu não vou gastar tanto tempo na explicação aqui. Então eu vou conectar eles aqui rapidão e já volto. Bem, rapaziada, então já tá instalado aqui os cabos. Cara, o cable management tá horrível. Eu confesso que não é um dos melhores para cable management, ou também, né, e também que eu na instalação aqui não tô com um pouco de preguiça para fazer, então por isso que tá errado. Mas alguns gabinetes melhores, tipo, teriam uma entradinha aqui, por exemplo. Até tem aqui, né, mas enfim. Bem, rapaziada, então eu coloquei os cabos. O cable management tá muito ruim, tá? Porque eu tô bem na correria aqui para fazer tudo isso daqui, então não liguei muito para isso. Mas o que você vai fazer agora para instalar a placa de vídeo, que é a peça final? Depois disso tá pronto, rapaziada, já tá terminada a montagem. Você tá vendo aqui que tem essa coisinha aqui, né? É basicamente a mesma coisa que a memória RAM. Você vai destravar essa travinha aqui, e aí você vai colocar a placa de vídeo nessa posição. Uma coisa que eu gosto bastante de olhar é que a maioria das placas de vídeo tem essa conexão para fonte, tá? E aí essa conexão vai ficar mais pro lado direito do gabinete, e essa parte de ferro vai ser ligada nesses buraquinhos aqui, entendeu? Então você vai vir aqui e vai alinhar. Ele tem esses pinos aqui também, então você vai alinhando. Então você tenta alinhar primeiro o da direita, e aí encaixa ele bem e vai encaixando da direita pra esquerda. Pronto, tá colocado, rapaziada. E aí, obviamente, você vai subir aqui um pouquinho ou vai descer, dependendo da posição que tiver. Aqui, ó, no caso, talvez para parafusar, você vai ter que dar uma apertadinha na placa para pressionar ela e para conseguir colocar o parafuso ali. Então eu vou fazer isso e já volto. Então, bom, rapaziada, agora eu coloquei a placa, né, encaixei aqui o parafuso nela, e só falta realmente esse cabo aqui, que vai estar escrito PCI. E aí aqui você pode ver que tem 6 pinos essa placa de vídeo, e o cabo tem 8, mas esse segundo aqui, né, ele tem 2 pinos que são removíveis, então você conecta esses dois aqui, e aí sempre, ó, esse pino que tá pra cima, você coloca na direção de cima aqui também, então é bem fácil de você se localizar. Você vai vir aqui, bem simples, não precisa fazer força, não precisa fazer nada. E aí aqui agora tá pronto, rapaziada, literalmente tá pronto, é só você realmente ligar o seu PC, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar um monitor e vou deixar aqui também, pra não consumir muito espaço lá no meu setup. Aí a gente vai ligar ele aqui, testar se tá funcionando. Aí vamos pros testes depois. Bom, rapaziada, então chegou a hora da verdade aqui, hora de ligar o PC pra ver se vai funcionar mesmo. Tive que improvisar a mesa, que eu tô tendo que usar o notebook agora, então não consegui nem tirar ele, então tá bem na beirolinha aqui. Mas tá tudo certo, já conectei ele no notebook. Aí acredito eu que tem que ligar aqui, né, pra dar uma luz na placa-mãe, ou talvez não, né. Bem, rapaziada, então passou um dia aqui. Fiz a instalação de alguns jogos aqui no PC também, né? Baixei aqui Forza, Cyberpunk, CS, e teve alguns outros que eu baixei também. E se liga só, rapaziada, cara, achei muito bonito essas fãs, assim, de verdade. Tem umas ventoinhas que, quando você olha assim de cara, você vê que elas não são bonitas, assim, principalmente as fãs que são muito baratinhas, assim. Mas não é o caso dessas, tá? A luz dela, assim, é muito legal. Talvez que essas colmeias dão uma difundida nela, que fica muito bonito. Mas, cara, eu gostei demais, assim, muito top. Não sei se dá pra controlar a temperatura.
temperatura não, né, a cor das ventoinhas. Mas bem, então, rapaziada, mostrando aqui como que tá a build por dentro. Cara, tá horrível, tá, esse cable management, principalmente esse cabo aqui, que ficou passando pelo meio. Eu tinha deixado ele ali em torno da memória RAM, só que aí deu aquele problema que ele não ligava, e aí eu só queria resolver, então eu acabei não tanta prioridade pra isso. Mas no geral, né, bem simples de arrumar isso também, né. Como eu só montei esse PC pra gravar o vídeo, então não vou dar tanta atenção pra isso. Bem, então aqui eu baixei o CPU-Z, rapaziada, só pra mostrar mesmo as peças, né, que a gente já vai fazer os testes. Aqui o processador Ryzen 5 5500, placa-mãe MAC 520M, 16 GB de RAM. Aí aqui dá pra ver a frequência também, que por enquanto, já vou mostrar isso também, né, que ela tá operando em 2600, né, no caso, você tem que pegar e multiplicar por 2 essa frequência que tá aqui, porque eu tenho que ativar na BIOS a velocidade, isso é muito importante, eu vou ensinar como que faz daqui a pouco. Olha só, até que no gerenciador de tarefas você consegue ver que ela tá em 2600, sendo que é uma memória de 3200, então tem que aumentar. Aí só finalizando aqui, de placa de vídeo, ele tem a RX 580, né, que a gente colocou. Cara, que por sinal, que placa bonita. Num gabinete branco deve ficar, assim, absurdamente bonita. Você pode ver, rapaziada, uma coisa que me surpreendeu é que o TDL é de 150 watts. Então é uma placa que, apesar, né, de não ser uma placa forte, ela consome praticamente... Ela consome até mais do que muitas placas que são muito maiores, melhores, né, do que ela. Então, bem curioso isso também. Mas enfim, eu vou ensinar aqui como que você vai ativar a memória pela BIOS, tá? Bem, rapaziada, então o processo no geral é muito simples. Você vai ligar o seu PC e nessa placa-mãe específico, você tem que apertar Del várias vezes ali. Quer dizer, uma vez só tá tudo bem, né? Mas tem que acertar o time, então acaba sendo mais fácil ficar apertando até ligar a BIOS. Aí pronto, ligou a BIOS. O que tu vai fazer? Tá vendo aqui que no caso, né, dessa BIOS específica, tem aquela opção ali em cima de XMP Profile. Você vai basicamente vir aqui nessa opção 1, vai dar um Enter, aí você vai vir apertar F10, né, no caso aqui meu teclado eu vou ter que apertar o FN mais o 0 para ativar o 010, mas aí você vai ver que aí vai aparecer a opção ali de salvar, e aí vai fazer a diferença que vai desativar pro Profile 1, né, que é basicamente o 3200 MHz. Aí eu vou ligar a BIOS de novo aqui, só para ver que fez a mudança, né, e como vocês podem ver que agora tá em 3200 MHz, então é bem simples, bem fácil. E agora bora falar sobre a configuração e fazer os testes em jogos. Bom, rapaziada, então tá montada aqui a configuração. E antes da gente ir pro teste em jogos, eu vou novamente aqui falar sobre a questão de valores sobre esse PC, para mostrar quais que são as possibilidades para você comprar. E lembrando que eu vou estar mostrando aqui os preços que tá hoje aqui, tá? No dia que eu tô gravando. Mas quando eu postar o vídeo, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição, tá? Eu vou atualizar ali, vou ver na hora que eu estiver postando qual loja tá mais barata e vou deixar aí na descrição. E também entra no grupo de promoções do Telegram, tá? Que lá eu consigo postar todos os dias, caso alguma dessas peças fique mais barato, porque na descrição não dá pra atualizar com tanta frequência, tá? Então começando aqui com o processador, rapaziada, que é o Ryzen 5 5500 que a gente tá usando aqui, com o cooler, tá? Inclusive, olha só, o cooler não sei se dá pra ver direito, mas ele faz muito pouco barulho, então é bem legal, eu gosto bastante desse cooler da AMD. A gente vai ver também, né, como que fica a questão da temperatura daqui a pouco. E aqui, rapaziada, ele tá saindo hoje por R$600, tá? No meu grupo de promoções, eu tô postando direto ele por 550, então na minha opinião, esse preço, assim, não tá ruim, porém, se você quer otimizar o máximo possível dos gastos, dá pra melhorar, tá? Uma coisa boa também é que pra parcelar ele sem juros, até que você não paga tanto juros, né, apesar de, assim, não é 595 sem juros, mas ficam juros muito baixos, então bem bacana isso também, pra quem for parcelar. Mas, rapaziada, a gente tem uma outra opção aqui, se você puder gastar mais, que é o Ryzen 5 5600, tá? Que é esse processador aqui que tá custando R$840, inclusive tá com parcelamento sem juros também. Cara, na minha opinião, vale a diferença, tá? Porque aí você tem uma longevidade ainda maior que a do 5500. Os dois vão aguentar as mesmas placas de vídeo, vão rodar muito bem os jogos, mas esse daqui, para jogos competitivos, vai ser melhor. E pra questão de futuro mesmo, ele tem um desempenho, assim, considerável a mais. A questão do custo por frame de cada um é muito equivalente, tá? Então o 5500 você tá tendo um custo-benefício muito bom, só que o 5600 você tá pagando mais e tá recebendo mais, mas é meio que proporcionalmente, né? Não é, digamos que o 5600 você paga um pouco a mais e tem muito mais desempenho. Também não é assim, eu acho que os dois são meio equivalentes, mas assim, se você puder ir nesse, eu acho melhor, tá? Mas o 5500, assim, já vai atender muitas pessoas, então vai muito do que você precisa. E eu vou pegar a calculadora aqui também pra gente somar quanto que custaria pra montar um desse hoje. Então, vou pegar aqui o 594, né, desse processador. De placa-mãe, rapaziada, a da MSI não tá em estoque, tá? Então eu tive que escolher essa das ROG aqui, que é muito equivalente. Cara, podemos dizer, até a construção é muito parecida com essa, só que essa parece ser até um pouco melhor. E tá custando 485, tá, rapaziada? Não acho que é um bom preço, tá? Eu acho que a 520 é justo ali na faixa de 400, 430 mais ou menos, porque com um pouco mais, olha só, com menos de R$30 a mais, na verdade é R$36 a mais, você pega essa da Gigabyte, que é uma B450, assim, esse design dela pode ser que não agrade todo mundo, mas a questão de construção, rapaziada, é muito melhor, tá? Muito superior, vai aguentar um Ryzen 7 com muito mais folga, enquanto que essa daqui, assim, seria meio que o limite dela e é mais ideal para Ryzen 5, né? Essa daqui você já tem uma longevidade ainda maior, porque você pode colocar
um Ryzen 7 no futuro que vai ter menos problemas, né? Então, se você puder juntar um pouco mais, assim, eu recomendaria você ir na B450. Mas assim, se você tá querendo economizar, a 520 é a melhor opção, né? Que é a mais barata. Eu acho que tá um pouco caro, tá? Mas acho que é um pouco de azar mesmo do dia de hoje aqui, porque eu não achei nenhuma mais barata que isso. A não ser que seja um modelo muito básico, mas aí eu acho que não compensa. De memória RAM, rapaziada, achei uma promoção muito boa hoje, tá? Inclusive eu vou postar no meu grupo daqui a pouco, que é esse 8 GB de memória RAM, um pente, né? Por R$120, rapaziada. Tá muito bom, ainda tem esse RGB aqui pra dar um charme, né? Esse daqui não tem RGB, então confesso que eu fico um pouquinho de saudade aqui, né? Eu acho que o LED fica mais bonito mesmo. Só que aí, obviamente, né, que nem eu expliquei mais cedo, você tem que colocar 2 pentes, que aí você ativa o Dual Channel, vai conseguir mais FPS, e essa daqui é uma frequência de 3200, que na minha opinião é o ideal, tá? E aí se você pegar 2 pentes, mais R$240, por enquanto estamos em R$1.300, né? De fonte, rapaziada, uma fonte top aqui pelo preço hoje é essa Mancer Thunder aqui, tá? De 500 watts. Se você puder pegar uma fonte com mais do que isso, eu acho interessante porque com 500 watts você pode colocar no máximo ali uma 4060 Ti, mais ou menos, com essa configuração, né? Com Ryzen 5 5500. Você pode colocar uma 4060 Ti que vai rodar numa boa, mas se quiser colocar uma 4070, uma 4080 no futuro, você não vai conseguir, tá? Então eu acho melhor já pegar uma de 600, porque aí, nossa, a possibilidade aumenta muito, né? De placas que você pode usar. Mas essa daqui já tá dando muito bom, e o legal é que o preço dela tá, assim, muito bom, tá? E essa é uma fonte muito boa, tá? Algumas pessoas têm preconceito com a Mancer aí, tem alguns produtos que não são bons, mas essa fonte aqui em específico é aprovada pelo Tech Lab, né? Então, assim, é uma fonte muito confiável, e, cara, por 210 tá muito bom o preço, tá? De SSD, rapaziada, vamos aqui com um de 500 GB. E até mostrar uma coisa pra vocês, rapaziada, sobre a questão de armazenamento. Eu tenho aqui separado uma partição do meu SSD só pra baixar os jogos aqui, que eu vou gravar os vídeos. E, cara, eu baixei 6 jogos, tá? 3 jogos AAA e 3 jogos competitivos, né? Um deles sendo Fortnite, que é pesadíssimo. E, cara, tá aqui com 150 GB, tá? Claro, o Valorant ainda não terminou de baixar. Ah, não, o Valorant nem começou a baixar, né? Por isso que não consumiu muito. Mas, assim, cara, se eu baixar o Valorant, vai ficar aqui com 100 GB mais ou menos. E o sistema, ele já consome ali mais ou menos uns 50 GB. O Windows, né? Então, o limite ali com 500 GB é você baixar 5 a 6 jogos médio pra pesados, tá? Na verdade, a maioria dos jogos que eu baixei aqui são jogos pesados, então fica ali em torno de 5 a 6 jogos. Se você pensa em jogar mais do que isso, aí o ideal seria você pensar em 1 tera, tá? Mas eu, particularmente falando, assim, não consigo me imaginar jogando mais que 5 jogos de uma vez só. Então, acho que vai muito aí da pessoa. Mas esse daqui tá num custo-benefício bem bacana, né? R$250. É um SSD de boa qualidade, né? NVMe. Então, vamos somar ele aqui também, mais 260. De gabinete, rapaziada, um que tá num preço bacana aqui também é esse Pichau Apus RGB. Ele já vem com 3 ventoinhas, é muito parecido com esse meu aqui, só que ele é um pouco diferente, né? O design dele, as colmeias dele é um pouco diferente. Não muda muita coisa não, tá? Muito provavelmente vai ser bem parecido com esse daqui, só que o Exer, né, que é esse aqui do vídeo, não tá aparecendo hoje no mercado. Na verdade, ele até tem, olha só que tá por R$300 e ele não custa isso, ele só provavelmente tá com pouco estoque, por isso que eles subiram o preço. E outra opção que você tem, rapaziada, é esse da Rayon Aquario aqui, que ele já vem com 4 ventoinhas, e na minha opinião ele é mais bonito, então acho que se você quer priorizar a estética, eu acho que vale a pena pegar esse gabinete, mas não vou considerar, né? Vou considerar o preço desse Apus aqui mesmo, porque ele já é o suficiente para você rodar e ter uma temperatura bacana, tá? Apesar de que se eu fosse você, né, no futuro colocaria mais uma ventoinha aqui na parte de trás, ou então pegaria essa fan aqui da parte de baixo, né, que não refrigera muita coisa, e colocaria ela aqui na parte de trás, aí eu acho que já seria o suficiente. Então vamos adicionar aqui mais 220, aqui tá por enquanto na faixa dos R$2.000. E agora, rapaziada, sobre a placa de vídeo, né, que é a RX 580, no Mercado Livre você acha muito dela com estoque aqui no Brasil, tá? Aqui pode ver que tem vários modelos, tem da MLL-SE, tem dessa Revenger, né? Eu não sei qual que é o nome da marca. Então, no geral, você tem muita oferta dela nessa faixa de preço. Acho que vale pagar tudo isso? Eu acho que não. Olha só, essa daqui, por exemplo, também só tem 90 dias de garantia, então eu acho pouco isso. Mas tem várias avaliações positivas, então, assim, é uma placa que é sólida, né? É uma boa escolha. Só que no AliExpress, rapaziada, a gente tem vendidas aqui direto no Brasil, então ela vai chegar rápido também. Olha só, até aqui tem, ó, entrega em 10 dias por R$650, tá? Fora aqui no meu grupo de promoções eu costumo postar ela por 550, 570 reais com cupom, né? Então, na minha opinião, a única opção, assim, viável, tá? É pegar ela do AliExpress. Porque no Mercado Livre são basicamente pessoas se vendendo as que elas compraram do AliExpress, né? Então você paga ali 150, 200 reais a mais. Cara, não vale a pena, na minha opinião. O único lado negativo é que eu não vi questão de garantia, tá? Enquanto ali no Mercado Livre você tem 90 dias de garantia, aqui acredito que do AliExpress você não tem nada. Então, rapaziada, eu vou considerar que a RX 6600, a 580 aqui, tá custando hoje por 650, tá? Mas, que nem eu disse, dá pra achar ela mais barata. Então, hoje, no total, você pagaria 2.650 no PC. Porém, contudo, todavia, dá pra você fazer algumas reduções aqui no preço desse PC, que eu já vou mostrar agora, começando já direto com o cupom aqui na RX 580, né? Se você entrar no grupo do Telegram, às vezes você pode até me chamar lá, que eu posso ver se tem algum cupom ativo no dia, mas eu sempre posto e ela fica ali na faixa dos 580 reais.
Eu vou considerar que ela vai estar por R$600, só pra gente chutar bem baixo, mas que você já poderia reduzir de 2.650 para 2.600, tá? Fora isso, o processador, rapaziada, eu postei essa semana por 550, então eu vou reduzir mais R$50 aqui dele, já ficaria por 2.554. E uma das coisas que você pode fazer, rapaziada, é o gabinete, né? Porque o gabinete, você não precisa necessariamente de ventoinhas para essa configuração, dependendo de onde você mora, né? E aí aqui você tem algumas opções de gabinetes que são um pouco mais baratos, tá? Talvez até aqui, por exemplo, esse da Rayon aqui, se você quer economizar bastante, já vai te atender, tá? Assim, não acho muito legal deixar ele com a tampa fechada e talvez você tenha algum problema de temperatura, mas você consegue economizar. Então, aquele tava por 220 e esse tá por 75, então você consegue economizar mais R$145 e aí ele já fica na faixa de R$2.400. Então é um PC que fica ali na faixa dos 2.400, 2.600, dependendo aí um pouco de como que você prioriza a estética do PC, ou então, né, na questão de longevidade, até porque se você pegar esse gabinete no futuro, se for pegar uma placa de vídeo mais potente, você não vai conseguir usar esse gabinete, né, porque provavelmente vai acabar esquentando mais. Mas, assim, a curto prazo você consegue economizar, né? Eu acho que vale a pena? Eu acho que não. Acho que já vale a pena você tentar pegar essas peças o mais sólido possível, até porque depois, né, se você pegar aquelas primeiras peças que eu mostrei, você só troca a placa de vídeo e pronto, já tá resolvido. Então, não acho que vale a pena esse sacrifício, mas se você quiser, aí fica na faixa de R$2.400, então fica uma faixa de preço, assim, cara, muito boa, tá? Bom, rapaziada, então vamos começar aqui com o Forza Horizon 5, mostrar aqui pra vocês as configurações, rapaziada. Aqui, ó, na parte de vídeo, estamos em Full HD, e aí eu vou destravar aqui também o FPS, que ele já vem por padrão, né? E aqui no gráfico, rapaziada, estamos com tudo no Ultra, tá? Tudo no Ultra, em Full HD, e bora lá. Por que que eu escolhi o Forza Horizon 4 e não 5, tá? Porque, na minha opinião, o Forza Horizon 5, ele não é tão legal quanto o 4. Eu acho o 4 muito melhor, então não vejo graça no 5, acho que mapa horroroso, e acredito que muita gente prefere o 4 do que o 5, então tô fazendo benchmark aqui no 5, tá? Como dá pra ver, rapaziada, cara, eu fiquei surpreso, não achei que ia rodar no Ultra. Eu confesso que eu não fui muito atrás de benchmark dessa configuração antes de montar aqui mesmo, então tá sendo meio que minha primeira vez aqui testando também. E, cara, eu tô surpreso, tá? Porque tá rodando em Full HD no Ultra acima de 60 FPS, rapaziada, bizarro. E aí, como vocês podem ver também, rapaziada, o consumo de memória RAM tá ali no talo, tá? Então, às vezes a gente conseguiria até um pouco mais de FPS, talvez se tivesse mais de 16 GB, né? Se tivesse já 32 ou 24, que seja, já estaria conseguindo um FPS um pouquinho maior, mas eu acho que não, né? Porque a GPU, como dá pra ver ali em cima, já tá em 100% de uso, então tá no limite dela. Mas, cara, eu fiquei em choque, tá? O Forza Horizon 4 é legal, né? Porque o Forza Horizon 4 é um jogo muito otimizado, então, querendo ou não, isso ajuda bastante também, né? Nossa, todos os Forza, eles são muito otimizados, eu acho isso muito bacana, que é um jogo bonito também, né? Então, não é como se, você tá jogando um jogo feio, um jogo mais leve assim também. Não, é um jogo muito completo, dá pra se divertir muito. E aqui rodando no Ultra, acima de 60 FPS, cara, bizarro, bizarro. Aí detalhe, né, que agora mudou pra essa parte de neve e o FPS praticamente não mudou, então bem bacana também. E uma observação, rapaziada, na questão de temperatura, olha só, tanto a placa de vídeo, né, quanto que o processador estão em 53 graus, até engraçado, né, que as duas peças estão com a mesma temperatura, mas é engraçado, né, porque algumas pessoas já comentaram, assim, de tipo, essa RX 580 também vai ter problema de temperatura, o chip mais quente por ser mais velho, não sei o que, e é bem, assim, interessante observar, porque como essa placa foi toda remontada, todas as peças, com exceção do chip, são novas, né, então você vai pegar a parte ali de refrigeração, né, os city pipes, as ventoinhas são tudo novo, então a tendência é que a refrigeração também não seja um problema, né? Apesar, né, da RX 580 ser um chip quente, né, consome 150 watts, ainda assim acabou ficando bem equilibrado. Óbvio, né, um ponto a se considerar também é que eu tô com a tampa do gabinete aberta. Eu vou fechar ele daqui a pouco, que aí a gente testa também os próximos jogos com a tampa fechada. Mas é bem interessante, né, eu acredito que mesmo que suba a temperatura por conta da tampa estar fechada, ainda não vai subir muita coisa. Então, você pode ver que, pô, o cooler do processador tá sendo suficiente. Então, você não precisa se preocupar muito em trocar ele logo de cara, né, porque ele já vai, pelo menos a princípio, mesmo que você tenha que tirar a tampa, ainda assim é o suficiente, né? Mas sai mais barato aí, dependendo de como tá seu orçamento, né? Às vezes compensa, pô, se abre a tampa ali, mas evita de gastar dinheiro ali com o cooler a princípio, né? Mas eu, particularmente, acho que nem vai precisar mesmo fechando a tampa. Quero só vencer essa corrida, porque geralmente os motoqueiros aqui ganham a corrida, é muito difícil você chegar em primeiro, então eu vou tentar aqui pra completar o benchmark. Ai, pego o atalho aqui. Eita, nós. Bom, rapaziada, então agora estamos aqui no Cyberpunk 2077, vou mostrar aqui pra vocês também o gráfico. Então, primeiramente, estamos aqui novamente em Full HD, que é a resolução do monitor. E aqui no gráfico, rapaziada, tá aqui meio customizado, tá? Tá aqui entre o baixo e o médio. Vou colocar aqui na pré-definição. Vamos tentar no baixo primeiro, né? Pra ver quantos FPS a gente vai conseguir. A gente vai subindo até ver quantos FPS a gente vai pegar, né? Mas bem, Cyberpunk acredito que vai ser o jogo mais pesado que eu vou testar aqui nesse vídeo, né? Nos próximos vou tentar baixar alguns outros jogos que sejam pesados pra gente fazer esse teste também, né? Mas enfim, como dá pra ver, cara, com tudo no baixo, né? Eu vou até ter certeza que se salvou mesmo. Mas olha só, tá aqui no baixo e aqui tudo no baixo. Algumas coisas acredito que fica no médio ainda, né? Mesmo com o preset no baixo, esse pode reduzir ainda mais. Mas tá no preset baixo, né? Só pra
pra deixar garantido. Cara, estamos aqui no centro da cidade, tô até tentando ir ali pra uma região que tenha mais construção, né? Que tô aqui, apesar de ser no meio da cidade, tá meio vazio ainda, mas tá ali na faixa dos 55, 50, às vezes sobe um pouquinho mais, mas não chega ali nos 60 FPS, né? E dá pra ver, né, que o principal responsável por isso é a placa de vídeo, né? Tá ali em 98%, então eu ia atropelar os caras ali, mas acabou não dando. Cara, eu queria ir pra uma região que tem bastante construção, olha só. Acho que a gente passando essa ponte aqui já vai pesar um pouco mais, né? Eu queria testar bem no pico mesmo. Olha só, aqui já vai começar a ficar um pouco mais pesado, talvez. Mas tá rodando, 60 FPS, o gráfico não tá feio, tá? Esse jogo aqui é muito bonito, mas você vê que a renderização, assim, de longe, não tá com tanta qualidade, né? Então as coisas vão ficando mais bonitas conforme você vai chegando perto, assim. Aí, olha só, no meio da cidade, com mais gente, deu uma leve quedinha de FPS, mas ainda assim se manteve nos 55 FPS. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o gráfico agora pro médio, pra ver se faz alguma diferença. A questão de qualidade visual, assim, eu senti uma leve diferença, tá? Senti uma melhora assim, porém já deu uma queda considerável aqui nos gráficos, né? Então agora tá 43 FPS, 45. E vocês podem ver também, rapaziada, que 16 GB de RAM tá bem no limite ali. Então, talvez você teria que realmente, assim, se você quer fazer um upgrade no futuro, pode ser bom também pegar mais memória RAM. Nossa, deixa eu... eu ia... Puta merda. Como que sai do carro? Meu Deus. Eu ia tentar atropelar eles, mas acabou que eu bati na muretinha. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa. Meu Deus, que confusão. Aqui eu morri. Meu Deus do céu. Nossa, tem um monte de gente me atirando aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse carro. Aí, vou conseguir escapar, eu acho. Mas bem, então a média fica ali em torno de 40 FPS, 45. Ainda acho que dá pra ter uma experiência fluida, mas, por exemplo, ali na hora do PVP mesmo, eu senti que, assim, não é tão legal você ficar trocando ali com um FPS mais baixo, tá? Acho que se fosse a 60 ali, ou 55, né, como tava antes, acho que ia ser bem mais agradável, pra falar a verdade. Então, realmente, assim, vai muito do seu gosto. Eu vou tentar colocar aqui no gráfico alto, só pra gente dar uma olhada, pra ver como que fica. E aí ele aqui aproveita e ativa esse Super Resolution aqui, né, que é como se fosse um DLSS, que então ele roda numa resolução mais baixa que Full HD e com inteligência artificial ele aumenta, né, volta ali pro Full HD, e aí acaba melhorando um pouco os quadros, né. E aí você pode ver que nesse preset, cara, tá, assim, muito bonito já, realmente dá uma melhora, assim, principalmente nos objetos mais distantes ali, você vê que tá com a qualidade melhor, e não abaixou tanto assim, abaixou pra 35, 40 FPS, porém, rapaziada, uma coisa que eu percebi é que, apesar, né, de não ter reduzido por tanto FPS, por conta do FX Super Resolution, né, ele acaba aumentando o frame time. Acabei morrendo aqui também. Mas ele acaba aumentando o frame time, né, que é como se fosse ali um pequeno delay ali que você tem para fazer os movimentos e tal, por conta que o FX Super Resolution acaba aumentando, né, esse delay, porque tem o tempo ali para inteligência artificial meio que recriar os quadros, né, então acaba assim fazendo uma diferença na fluidez do jogo. Então aqui tá com 45 FPS igual, tava com gráfico médio, mas no gráfico médio eu tava sentindo uma responsividade melhor. Então assim, vai muito do gosto, mas assim, que nem deu pra ver aqui, cara, tá dando pra rodar, olha só, com o gráfico no alto, cara. Se duvidar, a gente pode até arriscar rodar no Ultra aqui pra ver como que rola, e a gente ainda fica nos 30 FPS, mas assim, eu rodaria ali talvez no médio ou no alto mesmo, que ficaria melhor. Pra falar a verdade, eu nem senti tanta diferença assim do Ultra pro alto, tá? Pra ser bem sincero. Mas a fluidez você sente bastante, então acho que o esquema... Ai, eu devia ter ido por aquele lado. Deixa eu tentar dar a volta aqui, rapaziada, só pra finalizar com chave de ouro. Nossa, olha o cara flutuando no céu ali. Eita. Deixa eu vir por aqui. Quero fazer os caras de pino de boliche ali, olha. Nossa, isso vai ser muito bom. Acabou o freio. Aí, ó. Muito top. Rapaziada, acabei tendo um problema ali na hora de fazer a gravação do vídeo. Não consegui continuar os benchmarks que eu tava fazendo. Então, pra não ficar sem vídeo, eu peguei aqui o teste do Ineffable Benchmarks, canal gringo aí, deixando os créditos pra ele, que pegou a mesma configuração e testou em jogos. Como são as mesmas peças, muito provavelmente o FPS vai ficar muito parecido, caso fosse eu testando ali da forma como eu tava fazendo. Então eu tentei pegar de um canal confiável aqui, pro benchmark ficar bem preciso, mas eu peço perdão porque eu não consegui continuar os testes naquele dia que eu tava gravando. Já aproveitando também, lembrando que o link de todas as peças mais baratas vão estar aí na descrição, junto também no meu grupo do Telegram, onde você consegue economizar mais ainda. Pois bem, então, rapaziada, começando aqui com Black Myth Wukong, jogo aí que é um dos jogos mais pesados aí do momento, um jogo mais recente também. Ele tá jogando aqui em Full HD no low, e como dá pra ver, rapaziada, aqui na parte de baixo, ele tá na faixa de 45, 46 FPS, então talvez até no gráfico médio ali, você conseguiria beliscar, né, pegar ali acima de 30 FPS, então tá uma quantidade ok, né, não é 60 FPS, o que seria muito bom. Então dá pra ver que esses jogos muito pesados, ele acaba sofrendo um pouquinho, né? Agora o Fortnite, inclusive um jogo que eu testei aí na hora que eu tava fazendo a gravação, mas acabei tendo problema, em Full HD no gráfico médio, rapaziada. Pega ali na faixa de 80 a 90 FPS. Vamos ver que isso vai aumentar um pouco as médias.
médios, mas acredito que em trocação, em momentos mais rushados ali, não vai passar muito disso. Então essa configuração, ainda assim, por causa principalmente da placa de vídeo, né, você acaba tendo dificuldade ali de pegar acima de 144 FPS em jogos competitivos medianos, né, que seria ali o Fortnite, um COD Warzone, que são jogos competitivos mais pesados. Ainda são leves, né, comparado a jogos de campanha, mas comparado a um CS2 e um Valorant da vida, aí é muito diferente a história, né? Aqui você não consegue pegar acima de 144. Mas não é inegável, né? Às vezes você tem um monitor de 100 Hz, com essa configuração aqui você já consegue jogar muito bem, né? Aproveitar o potencial máximo do seu monitor, pelo menos aqui no Fortnite, né? Hoje em dia tem muito monitor de 100 Hz que tá num preço assim muito bom, né? R$400, 450. Aqui no Hogwarts Legacy, olha só, rapaziada, deu uma olhada no gráfico, ele tá usando o FSR da AMD, tá? Então tem ali o efeito que já tem na RX 580, né? Que é o FSR, tipo um gerador de quadros ali, não, tipo um DLSS ali da Nvidia. E no gráfico médio, rapaziada, tá rodando ali em 60 FPS, surpreendente, tá? Joguinho aí que é um pouquinho mais leve, né? De campanha, não chega a ser tão pesado ou tão mal otimizado quanto o Wukong, né? Eu nunca joguei nenhum desses dois jogos, então eu não sei exatamente se um jogo é muito mais pesado, tem um mundo muito maior, mas do que eu saiba não. Agora pro Red Dead Redemption, gráficos customizados, rapaziada, olha só, dá uma olhada aí, quem quiser pausar, né, pra olhar os gráficos, uma mistura ali de baixo com médio, algumas coisinhas no Ultra, né, algumas coisinhas mais leves ali, rodando ali na faixa de 45 FPS. Rapaziada, esse jogo é bonito, viu? Meu pai amado. Eu acho esse jogo, cara, um dos jogos mais bonitos, né? Esse filtro dele é simplesmente insano. Esse fog que tem aí, principalmente nas florestas, é muito legal. E como dá pra ver, rapaziada, rodando ali na faixa de 40 FPS, 45. Então você consegue sim jogar ali numa qualidade bem estável, tá? Na faixa dos 40 FPS, que pra esse jogo não é tão necessário você ter muito acima disso, né? Obviamente vai ser uma experiência, outra experiência você jogar, mas assim, não é obrigatório, né? Às vezes um jogo ali que envolve muita trocação de tiro mais frenética, né? Em ambientes fechados, principalmente, tipo um Cyberpunk da vida. Eu acho, por exemplo, o Cyberpunk muito mais desagradável de você jogar nessa faixa de 30, 40 FPS. Fica um pouco ruim ali nesses momentos de trocação, enquanto que no Red Dead eu acho que ainda dá pra passar um pouco, tá? Indo agora pro CS2, outro jogo que eu tentei testar ali, mas acabou tendo problema na gravação. Cara, em Full HD, praticamente tudo no baixo, né? Não sei também quem que jogaria CS2 no gráfico acima do baixo, né? Mas aqui na faixa, olha só, dos testes que eu fiz, rapaziada, eu testei o CS2 e ele ficou mais próximo dos 160, 170 do que desse 180 que apareceu ali no começo. Pode ver que agora deu uma equilibrada, é mais pra esse lado aqui que você vai ter de experiência com esse PC, tá? Você não vai conseguir acima de 180. No CS2 você já consegue ter ali 144 Hz de taxa de atualização, tá? 165, 180, eu acho que já não é muito sólido, tá? Talvez você consiga no competitivo, né, que é mais leve, em alguns mapas mais leves também, porém a solidez mesmo tá ali no 144 FPS. Ali sim que você vai ter uma solidez mesmo de você conseguir jogar no monitor 144 Hz. Passando para mais um jogo aqui, inclusive eu tô pensando em comprar para fazer os benchmarks, Horizon Forbidden West. Cara, jogo pesadíssimo e que tem uma vegetação assim muito viva, então é um jogo bem puxado ali pra placa de vídeo, rodando na faixa de 40 FPS, rapaziada. Bem bacana também o FPS que ele pega aqui no gráfico baixo, né? Mas considerando, rapaziada, que é um PC ali na faixa de R$2.300, R$2.400, cara, muito bom, tá? Mas assim, dá pra você se divertir bem. E aquilo que eu falei, né? Depois você compra uma RX 6600, uma RTX 4060 e, cara, ou agora, né? A 5060 que lançou aqui no Brasil recentemente, daqui pra frente, né? Ela deve baratear e ficar num preço bem legal também. Então, cara, é um PC que pra curto prazo já vai assim ser absurdo, você vai rodar tudo, né? No futuro, aí se você quiser jogar com os gráficos melhores, aí sim você vai fazendo os upgrades, mas do jeito que tá, rapaziada, você é louco, você já consegue se divertir bastante. Bom, rapaziada, então esse foi o teste desse PCzinho aqui. Como deu pra ver, cara, ele roda praticamente todos os jogos, né? Até o Cyberpunk, que é um jogo mais pesado. Ele foi capaz de rodar, assim, sem grandes problemas. Claro, né? Não rodou no gráfico Ultra, por exemplo. Até rodou ali, né? Em 30 FPS, mas pra ter uma experiência boa mesmo, teve que rodar ali no gráfico baixo. Mas, de qualquer forma, ainda assim, praticamente todos os jogos ali que eu mostrei, cara, ele rodou bem, né? O CS2, ele rodou ali acima de 144 FPS. Fortnite também rodou ali acima dos 60. Far Cry, o Forza, ele rodou no gráfico Ultra. Então, assim, jogos mais leves, ele vai rodar, assim, absurdamente bem. Vou baixar o GTA V também pra fazer o teste dele também, porque eu vou fazer o vídeo falando mais sobre a RX 580, então devo fazer o teste do GTA V também. Novamente, o link de todas as peças vão estar aí na descrição, junto também do link do meu grupo do Telegram. Então se você quer economizar nas peças aí, dependendo do dia que você estiver assistindo, entra no grupo do Telegram, que lá com certeza vai ter promoção das peças que eu falar nesse PC aqui. Deixa aí nos comentários também o que você achou. Tamo junto e até mais.